Oi, gente, boa noite. Hoje eu quero trazer mais uma palavra de Deus para vocês. Eu pensei que nem ia conseguir fazer o vídeo nessa semana, mas graças a Deus deu tudo certo. Espero que todos estejam em paz. Esse fim de semana eu tenho ouvido muita palavra edificante. Dou graças a Deus por isso. E hoje eu vim trazer a palavra sobre, um pouquinho para a gente falar sobre os 7 pecados que Deus abomina. Em Provérbios 6, 16 a 19, fala: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Esses aqui são versículos, né, que o rei Salomão, ele retrata os pecados que Deus revelou a ele, né, que são abomináveis aos olhos de Deus. Então, o primeiro são os olhos altivos. O que quer dizer isso? São aqueles olhos soberbos, o orgulho, pessoas orgulhosas, que querem ser melhor que outras, né? Um exemplo que vimos no tempo de Jesus, né? Os fariseus, tinham muitos fariseus, não todos, mas muitos eram muito orgulhosos, se achavam dono de todo o saber e se achavam melhor do que todas as pessoas, né? E muitos, a maioria, desprezou a Cristo, né? E com isso, a gente vê que em Lucas 18, 14, ele fala: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo humilhar será exaltado. O segundo pecado, que é a abominação aos olhos de Deus, é a língua mentirosa, né? A gente sempre deve falar a verdade, e isso é óbvio, uma coisa muito clara, todo mundo sabe, e muito mais nós como cristãos, andarmos retos, de uma vida correta, segundo a vontade do Pai. E a mentira, lógico que é uma abominação, né? Lógico, inventar, criar para os outros, mostrar aos outros uma vida que a gente não tem, só para as pessoas, para ter uma aceitação, as pessoas ver que nós somos algo que nós não somos, né? Ou então escondermos algo de errado que praticamos. Então a mentira é uma abominação, né? E como tem João 8,44, quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo, né? Então é um pecado abominável aos olhos de Deus. Em terceiro lugar, nós vamos ter mãos que derramam sangues inocentes. Quando a gente vê isso aqui, a gente lembra logo de assassinatos, pessoas que matam outras pessoas, né? Mas não só matar fisicamente, isso aí está ligado a agressões físicas, agressões que temos constantemente, diariamente visto. Um marido que aparentemente pode até ser um bom homem, mas ao chegar em casa agride a mulher e seus filhos. A morte de pessoas inocentes não se dá só pela agressão física, também por palavras, por emoções que falamos a outras pessoas, podemos matar aquela pessoa espiritualmente. E Deus abomina isso. Muitas coisas que a gente possa chegar a falar ou fazer e acabar com a vida de alguém, né?
Vamos vamos sempre nos vigiar, tá pedindo a Deus que nos oriente para que possamos saber agir com as pessoas, mesmo com aqueles que nos machucam, que muitas vezes pode até dar vontade de pagar a mesma moeda, mas não foi isso que Cristo ensinou, né? Em 1 João 3,15, ele diz que qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. O quarto pecado seria o coração que traça planos perversos. Então, quando o inimigo nos tenta, né, querendo colocar uma sementinha no mal dentro da gente, a gente tem que fazer de tudo para resistir ao mal, se afastar dele, discernir que aquilo não é de Deus, né? Pessoas com coração mau, com intenções ruins, né? Pessoas com muito rancor, com muito ódio no coração, inveja, um desejo de vingança. Tudo isso é abominação aos olhos de Deus. E Provérbios 4,23, ele fala que acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa vida que temos aqui é uma preparação para a vida que teremos posteriormente, para o que será de nós na eternidade, né? Então, vigiar sempre. Em 1 Coríntios também, ele, capítulo 15:33, fala: não se deixeis enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Também evitar andar com pessoas de má índole, né? Porque essa história de que as pessoas não são influenciadas, não, mentira. Você demonstra, suas características se assemelham com as de quem você anda, dos locais que você frequenta. Então, afasta-se da aparência do mal. O quinto pecado seria pés que se apressam para fazer o mal. Então, está aqui se referindo a pessoas que praticam o mal, pessoa que tenta se dar bem à custa dos outros, dar calote, não cumprir com suas obrigações. Aquela velha frase de dizer que o mundo é dos espertos. Isso para Deus, isso não existe não, isso é abominação. Você querer fazer trapaças com seu irmão. Não, isso não está de acordo com a palavra de Deus. É você até no simples compra que você vai fazer e a pessoa que lhe vendeu dá um troco errado, um troco a mais e você ficar quieto porque ali você achou que lucrou, mesmo sabendo que aquela pessoa possa ter que tirar do seu salário para cobrir aquele saldo negativo que ficará. Então, Deus abomina coisas desse tipo, práticas do mal em geral. Provérbios 11:19 fala que, como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Então, essa história da gente sempre querer se dar bem, achando que Deus não está vendo, que tolice, né? Tudo está visto aos olhos de Deus, né? A sexta seria testemunha falsa que espalha mentiras. O que você não viu, o que você não ouviu sobre outras pessoas, então não é verdade. Você não sabe. Você espalhar coisas que você não tem certeza que aconteceram, isso é pecado. Fofocas, pecado. O que você está ganhando com isso? Que está falando de outras pessoas, está inventando coisas sobre outras pessoas e assim caluniando e assim deixando uma má fama para os outros. Isso é cristão? Não, jamais. Deus não quer isso. Deus quer união entre os irmãos. E 1 Pedro 4:8 fala:
mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor ao próximo. O amor ao próximo, na verdade, engloba tudo isso, né? O último pecado, que este é o que mais abomina a Cristo, é provocar discórdia entre irmãos. Este é o mais detestável aos olhos de Deus, né? A língua, ela tem o poder de abençoar as pessoas e de amaldiçoar. Leia o livro de Tiago e você verá. Tiago fala muito sobre as bênçãos e maldições do poder da língua. E pode daí destruir lar, acabar com ministérios em igrejas, acabar com amizades verdadeiras, né? A palavra de Deus diz em Mateus 12:25: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então é isso. Esses 7 pecados são os que mais abominam a Deus, porque no final tudo gera a divisão, tudo gera a discórdia. Em resumo, tudo é pecado, né? E o único mandamento que Cristo deixou para nós é aquele de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E todos esses pecados se contradizem ao mandamento de Cristo, né? Ele deixou aqui na terra para que fosse cumprido por nós. Então tenta analisar, faça uma autoanálise e veja se você não tem praticado alguma dessas coisas. Qualquer um de nós está prestes a cometer algum pecado, né? Porque estamos na terra, então ainda estamos frágeis, né? A praticar pecados. Então temos sempre diariamente nos analisar, vigiar, sempre estar dentro, lendo a palavra de Deus, vendo seus ensinamentos, o buscando, pedindo orientação a Deus para fazer a coisa certa, agir da maneira correta, consigo e com o próximo. Sempre buscando os caminhos de Deus, que são os caminhos retos, e são eles que nos levam à redenção e à vida eterna. Essa é a minha palavra de hoje. Um pouquinho. Foi um pouquinho corrido, foi às pressas, mas eu quis trazer porque é importante. Coisas do dia a dia e coisas que a gente vai praticando dia após dia e aquilo vai ficando tão rotineiro e tão normal, né? Porque o normal do mundo tem sido cada vez mais diferente, mais distante do que agrada aos olhos de Deus. Então, uma boa noite para vocês e Deus os abençoe.